Bom dia a todos e a todos. É com muita alegria que recebemos vocês aqui nesse momento. É um momento especial em que estamos divulgando o concurso de redação em alusão aos 15 anos da Lei Maria da Penha, com a temática Quando a violência termina, a vida recomeça. É promovido pelo Centro de Referência Maria Mulher, e essa proposta tem o apoio da 9ª Coordenadoria, por meio do programa CIPAV. As CIPAV são as comissões internas de prevenção a acidentes e violência escolar, da qual eu sou assessora. Então, eu sou a professora Cíndia Quaresma, eu trabalho aqui na coordenadoria e estou fazendo essa ação em parceria com a colega Ivânia Librelotto Fernandes, que é a coordenadora do Centro de Referência Maria Mulher. Então, a CIPAV está engajada nesse trabalho porque a CIPAV tem um foco na prevenção em todos os âmbitos que envolvem as nossas crianças e adolescentes. E, nesse sentido, nós temos um trabalho de várias frentes. E esse tema não poderia ficar à parte das ações CIPAV. Então, nesse sentido, a CIPAV está engajada, e assim a 9ª Coordenadoria e o município de Cruz Alta. Se a comissão organizadora entender, a gente pode divulgar e ampliar, acredito que para toda a nossa rede. Mas, nesse momento, a gente foca Cruz Alta. Segundo a coordenadora, é uma atividade que faz parte dos 200 anos de Cruz Alta, então, é com muito comprometimento que a gente abraça essa proposta de levar esse tema para que as escolas conversem, reflitam, discutam e ampliem o conhecimento, porque a gente só consegue fazer a prevenção por meio do conhecimento, da informação, de modo a embasar o trabalho dos professores e aprofundar essa temática tão importante no nosso contexto social, reflete isso na escola, na família. Então, nesse sentido, nós mobilizamos as representações das nossas escolas. E aqui também, acredito que tenhamos as escolas da rede municipal também, porque enviamos esse convite. Então, para que os professores estivessem nesse momento, que tivéssemos representatividades diversas, de modo a trazer os vários olhares para esse tema e que eles possam levar para a sua escola e trabalhar com seus alunos, certo? Então, eu passo agora para a coordenadora, professora Ivânia, a gente não deixa de chamar de professora, né, Ivânia? Coordenadora, foi minha colega de muito tempo, né, no Margarido, então é uma satisfação trabalhar com ela novamente. Então, passo para ela para que ela dê continuidade a essa atividade. Muito bem. Bom dia a todas. É uma grande alegria eu estar participando com vocês, meus colegas professores. Como diz a Cíntia, eu trabalhei por 30 anos na rede estadual de educação entre Leopoldo Mene e Margarida Pardelhas. Eu me chamo Ivânia Librelotto Fernandes e agora, nesse momento, eu sou o coordenador do Centro de Referência Maria Mulher, que trabalha especificamente com a violência doméstica e familiar. Ele é um órgão municipal e nós temos uma equipe técnica muito especializada nesse sentido, de acolher a pessoa que chega até nós, aquela vítima de violência, de dar encaminhamento a ela. Então, a nossa equipe é composta por psicólogo, por assistente social e por advogado. E mais eu na coordenação. Então, é um tema, assim, bem importante e que nós precisamos levar até vocês. E aqui em Cruz Alta, pessoal, a gente tem uma rede bem legal e bem completa, no sentido de trabalharmos juntos na defesa dessas mulheres, que é o judiciário, né? A doutora juíza Catiúcia não pôde comparecer, ela tinha até dito que poderia, mas daí surgiu um imprevisto. A promotoria pública, eu vi que a doutora Carolina está presente. Tem o Ministério Público, a Defensoria Pública, temos a DEAM, que é a Delegacia Especializada das Mulheres, a doutora Diná também está presente, e temos também a Patrulha Maria da Penha,
Eu vi que as gurias da patrulha também estão presentes. Depois, um pouquinho, se der, cada uma vai falar um pouquinho, porque eu acho tão importante, porque a gente trabalha numa rede e uma vai ajudando a outra, né? Vocês sabem que a Lei Maria da Penha, ela está completando 15 anos. É uma lei que foi feita, que ela faz aniversário no dia 7 de agosto, e justamente culmina com o aniversário do nosso município. Então, por isso que essa atividade, ela vai entrar nos 200 anos do nosso município. E a Lei Maria da Penha, ela veio para proteger as nossas mulheres. E como nós, nesse momento, estamos impossibilitados de ir às escolas, levar esse tema para debate, conversar com os colegas professores, então a gente vai ter que fazer por aqui. Porque vocês, meus colegas professores, que sempre vão ser meus colegas, né? Vão ser os nossos olhos, a nossa voz, a nossa boca, nossos pés, para levar esse tema tão importante para os nossos alunos. Porque às vezes aparece na televisão violência doméstica, né, agride mãe, e às vezes parece que aquilo passa assim, despercebido. Mas a violência doméstica, ela é muito frequente, ela é muito constante, existe muito no nosso município, sim, e em todas as esferas, inclusive, e ela precisa ser falada porque a violência doméstica, pela OMS, ela já é analisada como um problema de saúde pública. A violência doméstica, ela não agride só a vítima, a mulher, ela agride todo o âmbito familiar. Ela gerando problemas psicológicos para os filhos. E os filhos são os nossos alunos, são os jovens, são as crianças que chegam até nós, e com aquela problemática tão grande em casa, e então que chegam com problemas, às vezes, de aprendizagem, com problemas de frequência, às vezes abandonam a escola, a evasão escolar, e o pior de tudo, aquela perpetuação, né? O pai bateu na mãe, o pai xinga a mãe, humilha a mãe, aquilo é normal. Não, não é normal. É crime. Homem que bate em mulher é covarde. Então, é essa temática que nós precisamos levar para os nossos alunos nesse debate bem aberto. A Lei Maria da Penha veio para proteger as nossas mulheres. Então, é nesse sentido, colegas professores, que eu preciso de vocês. O Centro de Referência Maria Mulher, ele vai enviar, através da Cíndia também, que a Cíndia é a nossa parceira, cartilhas para vocês estudarem, porque ninguém escreve o que não entende, né? As pessoas têm que entender o assunto para poder escrever. Então, não é assim, esse tema vai ter que ser debatido na sala de aula, vai ter que ser comentado, vai ter que ser instrumentalizado para o aluno poder escrever. Alongar muito, porque eu acredito que depois eu volto para passar para vocês dúvidas, o regulamento, como que vai funcionar a entrega. Eu acredito que nós temos alguns convidados, e eu acho que eu vou passando a palavras para elas e falando, e depois, se elas tiverem algum compromisso, elas podem ficar bem à vontade e se retirar, e se quiserem ficar em toda a nossa reunião, assim vai ficar bem, eu gostaria muito. Eu acho que eu convido já a nossa rede para comentar um pouquinho, né? A doutora Caroline Sanfeliz, que é a nossa promotora pública, que é a nossa grande aliada nesse combate à violência contra a mulher. Eu acho que eu chamo já a doutora Caroline nesse momento para falar um pouquinho para as nossas professoras. Bom dia a todas e a todos. Se houver algum homem também, um professor na nossa reunião. Agradeço o convite. Agradeço a iniciativa, cumprimento a Ivânia, a Cíndia pela iniciativa. Essa ação que vocês estão promovendo é muito importante, é uma ação na esfera da prevenção, que tanto nós precisamos e que estamos necessitando de movimentos nesse sentido. No sistema de justiça nós trabalhamos, a doutora Diná também vai ter essa percepção, com os fatos que já ocorreram. Então já ocorreu a situação de violência, já se repetiu a situação de violência. Então, com a colaboração das escolas, promovendo ações educativas, que inclusive é prevista na Lei Maria da Penha, eu até separei aqui no artigo 8º, diz que fala das políticas públicas contra a violência doméstica e familiar contra a mulher, e dentre essas medidas, no inciso
Quinto, é previsto a promoção e a realização de campanhas educativas de prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher, voltadas ao público escolar. Então, o que a Ivânia está promovendo, juntamente com o apoio da Cíndia e de todas as professoras, é a implementação da Lei Maria da Penha, das previsões da Lei Maria da Penha. O que é importante frisar, que acho interessante conversar com os alunos sobre isso, que a violência contra a mulher não é apenas um tapa, um empurrão ou agressões mais graves. Qualquer forma de violência, de humilhação, de tentativa de dominação, não deixar a mulher trabalhar fora, ou ter um mínimo de autonomia, xingamentos, humilhações, isso também configura violência moral, violência psicológica, e que pode ser coibido. Nós temos mecanismos muito eficazes na Lei Maria da Penha, especialmente as medidas protetivas de urgência, que são aquelas que podem, por exemplo, dentre elas, proibir o agressor de se aproximar da vítima, que ele seja afastado da residência comum. Então, é interessante que se diga aos alunos, não é normal que a sua mãe, que a sua irmã seja agredida verbalmente, seja humilhada. Isso é uma situação que não é o que se espera de uma família. E isso é tão importante no seguinte sentido, como a gente verifica nos expedientes que chegam até nós, a repetição desses comportamentos. É triste verificar que o filho de um agressor normalmente repete essa ação depois quando ele tem a sua própria família. E a gente já conversou com alguns agressores e conversando com as pessoas que atendiam os nossos homens autores de violência nos grupos reflexivos, eles dizem o seguinte, até numa reunião de encerramento que eu participei, eles disseram o seguinte: eu aprendi com os meus pais que era assim, que eu não achava que isso era errado, era esse o comportamento que eu tinha, então eu não achava que isso fosse errado. Então, depois do trabalho com os grupos reflexivos, que são os grupos de atendimento aos homens agressores, que ele foi verificar que aquilo ali realmente não era, e depois de muito trabalho com a psicóloga do município, assistente social, que aquilo não era um comportamento normal e que era errado e era ilegal, era um crime. Então, a ação nas escolas, eu acho que vai ser uma forma de nós pararmos de enxugar gelo. Volta e meia a gente conversa, né, Ivânia, sobre isso, porque a gente tem a impressão que a gente faz todos os dias a mesma coisa e aquilo se repete. Então, eu tenho essa percepção de que o trabalho nas escolas seja tão importante, ou às vezes mais importante do que uma punição no sistema de justiça. Porque o filho vai verificar assim, não, isso não é normal, eu vou ajudar minha mãe, eu vou falar com ela, mãe, procura, quem sabe, o centro de referência, procura o Ministério Público, procura a Defensoria ou a Delegacia de Polícia, para que eles tenham essa percepção de respeito, de igualdade, e essa lei trouxe uma nova perspectiva de resposta para a violência doméstica e familiar contra a mulher. Quando eu ingressei no Ministério Público em 2004, essa questão de briga entre o casal, que se dizia que não, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, era bem mais forte, e o máximo que acontecia era uma audiência no Juizado Especial Criminal, que não raras vezes se resolvia com pagamento de cesta básica, antigamente, depois com pagamento de uma multa. Então, o marido batia na mulher, era chamado numa audiência, lá pagava se ele ganhava um salário mínimo, pagava 100, 200 reais, e aquilo se resolvia assim. Agora não é mais, a Lei Maria da Penha
trouxe essa violência doméstica contra a mulher, no âmbito familiar, a outro patamar. Não é mais delito de menor potencial ofensivo, não se acaba com uma transação penal, com pagamento de cesta básica, inclusive é proibido a conversão em multa da aplicação da pena nesse caso. Então, ela é uma lei importante, ela tem, eu recomendo, não sei se vocês acham interessante, mas era interessante dizer assim que façam uma redação, leiam a lei primeiro, leiam a Lei Maria da Penha, porque a lei ali, ela é bem simples, é autoexplicativa, e quanto mais difundida, né, a leitura dela, assim, vão ver os direitos, os mecanismos de proteção que são proporcionados a todas as mulheres nessa condição. Então, eu agradeço a oportunidade de participar, acho isso muito importante, vou procurar participar de toda a reunião, porque se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem algum auxílio, ou enfim, porque essa ação de vocês pode redundar numa diminuição sensível dos casos e no fato de muitas vítimas que não têm conhecimento dessa proteção tomarem ciência dela por intermédio dos seus filhos, que são os alunos das senhoras. Muito obrigada por enquanto. Cíntia, isso. Obrigada, doutora Caroline, obrigada pela sua participação, é muito importante, a gente sempre pode contar com vocês, é uma rede bem completa, e isso é muito bom de trabalhar. Eu agora gostaria de passar a palavra para a nossa delegada da Polícia Especializada das Mulheres, que é a doutora Diná. Doutora Diná, seja muito bem-vinda, e você está com a palavra. Bom dia a todos, então eu sou a delegada Diná, eu atuo aqui na Delegacia da Mulher em Cruz Alta e quero cumprimentar a Ivânia por esse projeto, um projeto que vai vir, assim, nos ajudar muito, 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 muito. Parabéns, Ivânia, que bom, e parabéns às escolas que estão hoje aqui sendo parceiras nisso, vocês vão ser parceiros num futuro muito especial, porque no momento em que nós pegamos as nossas crianças e a gente coloca elas a saber de um assunto que é tão importante e que, na maioria das vezes, está dentro da casa delas, e elas nem fazem ideia de que isso está acontecendo dentro das suas casas, nós vamos conseguir, se a gente conseguir um mínimo de mulheres que parem de sofrer a violência doméstica, já vai ser muito bom para nós, para nossa comunidade e para nossa sociedade. Então, parabéns. Eu me coloco à disposição, junto à Delegacia da Mulher, para quaisquer situações que vocês precisem dentro das escolas, até mesmo conversas com os alunos, né? Claro que agora, por conta da pandemia, mas até mesmo conversas virtuais, né? Se as escolas sentirem que necessitam, nós, a equipe da Delegacia da Mulher é uma equipe pequena, mas se precisar, a gente se coloca à disposição para conversar com os alunos em relação ao tema, até para que dê mais suporte para eles no intuito de ajudar no texto da redação, né? Nos colocamos à disposição. Porque eu sempre falo, desde que eu assumi como delegada de polícia, que nós temos que trabalhar as nossas crianças. E é isso que a gente vê refletir. No momento em que nós trabalhamos as nossas crianças e os nossos jovens, eu acredito que a violência diminua muito. E até a questão de vir esse tema para a escola vai demonstrar para eles que não precisa ter medo da lei, que havendo situações de violência doméstica, não vai culminar, ou daqui a pouco culmine, mas não vai culminar sempre numa prisão ou numa situação mais grave para o agressor, mas sim para que a gente consiga terminar com essa relação de violência dentro da casa. Eu acho que é esse o que nós temos que passar para as crianças, que não precisam ter medo
de buscar auxílio, a que as mulheres que são vítimas de violência não precisam ter medo de buscar auxílio, porque o que nós queremos é ajudá-las a que essa situação de violência, ela não perdure dentro da casa, mas que a gente possa ajudar a mulher, que a gente possa ajudar o agressor e que a gente possa ajudar os filhos, enfim, quem está vivendo, todo aquele núcleo familiar que está vivendo essa situação de violência. Então, eu acho que é isso uma das situações que tem que se passar para os alunos, né? Até para eles poderem ser proliferadores dessa temática que é tão importante para a nossa sociedade. Como disse a Ivânia, aqui em Cruz Alta, a nossa rede funciona muito bem. Tanto funciona bem que nós não temos feminicídios. A gente não ouve falar em feminicídio, que é um dos crimes mais graves hoje que se tem em relação à mulher, né? Então, assim, o trabalho do Centro de Referência Maria Mulher é muito importante, com o auxílio das vítimas, o Ministério Público sempre atuante, o Poder Judiciário sempre atuante, a Patrulha Maria da Penha, então a gente nem fala delas, né? Eu não estou vendo agora as meninas na tela aqui, mas elas fazem um trabalho espetacular, assim, a Patrulha Maria da Penha. Nossa, são pessoas, assim, que estão em loco, eles vão na casa das vítimas, tá, meninas? Parabéns pelo que vocês fazem. Sou muito agradecida também por tudo que vocês fazem, porque elas vão em loco na casa das vítimas, verificar o que está acontecendo, verificar que se aquela vítima realmente ela está bem, se ela está precisando de alguma situação, e já vem essa informação para o Ministério Público, já vem essa informação para nós, para o Centro de Referência. Então, vocês precisam ver, assim, a nossa rede, passando para vocês, professores, a nossa rede em Cruz Alta, eu adoro essa rede, porque funciona muito bem isso. Então, vocês, das escolas, vocês podem usar essa rede, porque, com certeza, todos vão estar disponíveis para ajudá-los nesse tema da Lei Maria da Penha. E eu não vou me alongar muito, enfim, mas eu fico à disposição, vou ficar na reunião também, porque eu acho de suma importância isso. Eu fico à disposição para dúvidas de vocês. Eu acho que é mais fácil vocês nos perguntarem aquilo que vocês gostariam de saber, né? E daí nós vamos sanando as dúvidas, aquilo que a gente pode ajudar, sanando as dúvidas de todos, em relação àquilo que vocês podem colocar para os alunos. Mas, como bem colocou a doutora Carolina, a leitura da lei, eu acho que é interessantíssima dentro da escola, para que vocês saibam como tratar o tema, porque, como disse a doutora Carolina, ela é autoexplicativa, é uma lei bem fácil de interpretação. Mas fico à disposição, tanto agora aqui na reunião, quanto na Delegacia da Mulher, também me coloco à disposição para qualquer situação que vocês precisem. Nós da Polícia Civil, somos parceiros das escolas nesse tema e em outros temas que vocês se propõem a trabalhar com os seus alunos, e que nós possamos ajudar vocês, tá? Um abraço a todos e estou à disposição aqui na reunião. Obrigada, delegada Diná. Com certeza o teu depoimento e a tua fala foi muito importante, e eu agradeço muito por vocês duas estarem aqui presentes, porque também mostra o grau de como é complexo esse problema e como a gente tem que encarar com muita seriedade. Eu agora gostaria de chamar as nossas parceiraças, que são o soldado Kipper e a soldada Daniele, que é o da Patrulha Maria da Penha. E como a delegada Diná disse, eles nos fazem uma ajuda enorme, porque eles realmente estão na rua, vão à casa da mulher, e vem aquela informação, e vem aquele socorro, que realmente é eles que culminam o finalmente. Então, soldada Kipper e Daniele, a palavra fica com vocês, e obrigada pela presença de vocês. Bom dia a todas. Bom dia para vocês. Realmente a patrulha faz esse trabalho de ir direto na casa da vítima, tem um contato mais próximo com elas, onde a gente consegue perceber as reais necessidades delas. É importante esse link que a rede toda tem, que todo mundo participa e faz com que a rede funcione, porque cada um faz a sua parte e assim a coisa funciona muito bem. Né? Mas a gente, às vezes, como a doutora Carolina falou antes, parece que está enxugando gelo, porque às vezes a vítima retorna de novo, solicita medida novamente,
mas temos que entender o lado delas. É muito difícil de romper esse ciclo da violência. Então, com o apoio é que elas vão conseguir. E muitas não têm o apoio nem da família para conseguir romper com esse ciclo da violência. Elas tentam sair daquele ciclo, mas elas não têm para onde ir, elas não têm emprego, então acaba retornando com o agressor e o ciclo se inicia novamente. Mas, com o apoio da rede, muitas mulheres estão conseguindo, sim, romper com esse ciclo. Eu gostaria de falar um pouquinho, né? Sou nova aqui na Patrulha da Maria da Penha, né? Mas a gente acompanhando e achei espetacular essa ideia da redação para que a gente venha estar quebrando o principal preconceito, né? Que a gente tem que mulher gosta de apanhar, né? A sociedade tem esse preconceito ainda. A gente escuta das mães das vítimas, muitas vezes, a fulaninha gosta de apanhar. E é como a colega estava falando, até a gente quebrar o ciclo da violência. Hoje a gente teve o depoimento de uma vítima lindo, né? Que ela demorou a expor para as amigas dela que ela passava por uma violência. Somente depois de anos de violência, as amigas dela souberam que ela passava pela violência, então ela recebeu esse apoio, para que ela permanecesse firme para não voltar ao agressor. Esse preconceito que a sociedade tem desde criança, que o homem bate, a mulher gosta de apanhar, quem volta é sem vergonha. E esse tipo, né, de informação as crianças recebem desde pequenas, né? Algumas escolas que estão aí já me conhecem, eu trabalho, né, também com o Proed, com as crianças. Então, tem lições do Proed que a gente trabalha com as crianças e elas abrem, que elas contam que tem violência em casa e que como elas se sentem tensas, os sintomas que elas têm. Então, é um assunto que a gente já conversa, às vezes, dentro da sala de aula, e elas precisam receber essa informação nova, que sim, que tem como quebrar o ciclo da violência, que isso não precisa ser perpetuado, que a forma com que o pai e a mãe dela muitas vezes estão se tratando está errada, que existe uma forma diferente, que é um posicionamento novo, e eles precisam receber essa informação o quanto antes, né? Porque depois que o caráter já está formado, que as ideias já estão formadas, tu desconstruir para construir novamente, o trabalho realmente é dobrado, né? Tu desconstruir na mulher e no homem, para construir de novo é muito mais difícil do que tu começar a construir lá embaixo. Então, parabéns aí para toda a coordenação desse trabalho, maravilhoso mesmo que a gente consiga começar a construir um pensamento diferente aí na nossa sociedade para que a gente vá diminuindo e rompendo ou trazendo à luz aí mesmo esses casos, tá? Muito, então, de parabéns mesmo. Obrigada. Vamos deixar claro... Obrigada. Que a Patrulha é parceira da rede e também das escolas. Para esse assunto e mais algum que surgir aí, podem nos procurar. Se precisarem até de uma palestra nas escolas, né? A questão ali com os alunos, para entenderem a atuação da Patrulha Maria da Penha, nós estamos à disposição aí nas escolas, só entrar em contato aí, vamos com tudo no esse trabalho. É isso que é maravilhoso, né? A rede está aí. Então, professores, assim, claro que a pandemia agora nos restringiu a pouco, né? A gente está numa reunião online. O nosso querer era poder ir para as escolas, né? Juntar, de repente, os alunos num local amplo e debater esse tema, levar informação, levar palestra, né? Com certeza, eu sei que eu posso contar com a delegada Diná, eu posso contar com a doutora Carolina, com o pessoal da patrulha, né? Para levar mais informação e mais conhecimento aos alunos e com a nossa equipe também, né? E sobre o debate ali da mulher, que a gente tem que dar autonomia para ela, é um dos nossos objetivos também, né? Então, a gente tenta, quando a mulher tem alguma capacitação, a gente faz o currículo dela. Essa semana, nós ficamos muito felizes, porque conseguimos empregar uma com carteira assinada, conseguimos colocar outra numa casa para trabalhar. Então, a gente faz também esse trabalho para conseguir gerar autonomia, para que elas consigam se livrar do agressor, porque elas voltam realmente pela dependência financeira, né? Porque às vezes é ele que domina o dinheiro, ou ele tem o salário melhor, e aí a gente acaba enxugando gelo realmente. Mas eu quero acreditar que a gente, trabalhando nessa conscientização, nessa prevenção, as novas gerações vêm melhor, né? E que a gente consiga, pelo menos, diminuir alguns índices dessa violência que é tão forte.
Então, professores, agora eu queria me dirigir aos professores. A redação, depois a gente vai encaminhar, a gente tem cartilhas já que a gente elaborou para encaminhar para os professores, para vocês estudarem, e daí, então, vamos encaminhar a lei também, né, para vocês fazerem o aluno ler a lei. E essa redação, ela vai ter que ser, ela é duas fases. Ela tem para o ensino médio, né, e a outra é para o ensino fundamental, que a gente colocou do 6º ao 9º ano. E aí o pessoal do município também está participando, o município foi mais fácil, porque eu liguei, são 10 escolas, então eu liguei para os professores, foi mais fácil, eu consegui conversar com eles, eu mandei por e-mail o material, então já tem professores do município debatendo esse tema, e aí me procuram e tudo, então eu quero me colocar muito à disposição de vocês, professores. Vocês estão me ouvindo? Isso, de vocês, professores, qualquer dúvida, a gente está aqui para tirar dúvida realmente, para auxiliar nesse debate. A gente está com o folder aí do concurso, está aparecendo aí na tela, e a gente tem umas premiações bem interessantes, inclusive temos mais coisas que estão chegando, com certeza vai ser alterado ali, ó, a gente acabou de ganhar mais um celular, esses dias temos 2 celulares, temos cursos, temos 15 anos de curso profissionalizante, temos notebook, temos bicicleta, então a premiação é bem atrativa para o aluno, né, e eu acho que a gente vai receber mais, eu não sei se não vamos colocar 6 prêmios, né, para cada categoria, isso aí vai alterando ainda conforme, porque às vezes eles demoram para nos passar, sabe, a gente pede a premiação e demora um pouquinho, mas está vindo, isso não é problema. Então, é um incentivo para o aluno, né? A premiação se torna um incentivo para o aluno. Então, o professor vai selecionar 5 redações, ele vai corrigir as redações, e ele vai selecionar 5 redações por turma, e vai ser enviada, pode ser enviada física, ou enviada por e-mail, né? Digitalizando, e depois aqui a gente imprime essas redações. E aí, no final, nós vamos ter uma equipe de professores de português da rede municipal e estadual que vão fazer a correção, né, dessas redações, e nós vamos finalizar 5 redações do ensino médio e 5 redações do ensino fundamental, que ganharão as premiações. E os professores participantes também ter prêmio para eles, além de certificado. E a gente está pensando em culminar isso lá no final de agosto, ali, que é a semana do município, né, que é o aniversário, e que também é o aniversário da Lei Maria da Penha, que é no dia 7 de agosto. Então, culminar numa sessão solene, de repente numa Câmara de Vereadores, aí tudo vai depender do andamento da pandemia, como que a gente pode fazer. Mas então, colegas professores, eu queria, assim, dizer para vocês que mesmo que as coisas são difíceis com a pandemia, que esse assunto fosse elevado. E depois a gente vai arrumar alguma maneira de que essa redação chegue a nós, né? Digitalizando, né? Que não seja um empecilho à pandemia, porque o nosso objetivo realmente é que o aluno que esse tema seja debatido com o aluno, que chegue esse tema ao aluno, né? E finalmente vai ser a redação, né? Que ele vai se expressar e colocar a ideia dele ali. Às vezes isso até serve de parâmetro, né, para detectar algumas coisas, né. Eu queria deixar meio aberto para, se tiver algum professor que tenha dúvida, perguntar, as meninas estão ali, a delegada e a promotora estão aqui, as gurias da patrulha também, eu vi que elas continuaram, então, se tiver alguma dúvida nesse sentido, tirar dúvida, e eu coloco sendo de referência totalmente à disposição, para dúvida, para ajuda nesse processo, porque vai depender de nós esse sucesso, de nós e de vocês, meus colegas, né? Alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de se expressar, comentar um pouquinho? Depois a gente vai encaminhar. Oi. Bom dia, professora Márcia. Só para confirmar, o prazo do envio, né, dessas redações seria início do mês de junho até o final do mês, isso? Nós nós colocamos de 1º de junho a 24 de julho, para a gente depois ter tempo, né, de organizar, recolher essas redações e fazer essa correção final, né? Sim, isso mesmo. Obrigada.
Mais alguém? Fiquem à vontade, pessoal. Aqui somos todos de casa. Cíntia, tu não quer colocar o videozinho? Bom dia, professoras. Estão me escutando? Oi. Assim, Sim. eu gostaria de saber... Bom dia a todas. Eu gostaria de saber, assim, a violência ela não se caracteriza apenas no âmbito familiar, no caso, assim, de homem, marido e mulher também, né? Há também aquela violência, assim, de parentes, de irmãos, de vizinhos, de homens contra mulheres, apenas por elas serem mulheres, né? Isso também se caracteriza também um tipo de violência feminina. Sim. Eu pergunto assim, no caso, a gente ver assim, no caso assim, de tu constatar, assim, muitas vezes os homens usarem, por serem homens, né, e assim menosprezarem apenas por ela ser mulher, e assim eu gostaria de saber se isso também caracteriza também um tipo de violência à mulher. Sim, mas é que tem que ser no âmbito familiar, né? A Lei Maria da Penha protege no âmbito familiar. E tem que ter aquele vínculo de família. Ivânia, posso falar? Qual é que é a tua dúvida? Pode falar, doutora, complementa. Caracteriza a violência, só que daí não se aplica se, por exemplo, não tem uma relação íntima de afeto, ou uma relação de coabitação ou familiar, daí é também crime, só que não vai ter a proteção da Lei Maria da Penha, daí vai ser registrada a ocorrência, mas não vai ser no âmbito da Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha é especificamente para esses casos. Ela é prevista no artigo 5º, tem bem direitinho quais são, no efeito, para efeito da proteção da Lei Maria da Penha, é no âmbito da unidade doméstica, compreendida como espaço permanente de convívio de pessoas, com ou sem vínculo familiar, mas daí então que convivam no mesmo ambiente. No âmbito da família, né, compreendida como uma comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, e em qualquer relação íntima de afeto, no qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida. Isso é importante porque também, que é a maioria dos nossos casos, são, no caso de ex-maridos, ex-companheiros, ex-namorados, porque, por incrível que pareça, eu comento isso seguido com os meus estagiários lá, como é difícil para um homem aceitar o fim do relacionamento. A maioria das ameaças, a Diná deve perceber isso também, o pessoal da patrulha, quando vai lá na casa, é a insistência de retomar o relacionamento, não admitir que a mulher resolva terminar, né? Então, é importante que não é só enquanto está acontecendo essa relação amorosa, porque tem casos de vítimas que já estão há anos separadas, e daí que começam as ameaças. A frase maior que a gente vê nos registros de ocorrência, de maior incidência, é se não for minha, não vai ser mais de ninguém. Então, é essa a questão. E as gurias, volta e meia eu vejo na certidão da patrulha, quando chega ali, que a mulher terminou o relacionamento e ele segue, tenta manda mensagem, tenta, né, retomar o relacionamento. Então, nesses casos, incide a Lei Maria da Penha, nesses que eu relatei. Só que os outros casos que são de violência de homens, por exemplo, vizinho contra a mulher, é também um crime, só não vai ter essa proteção de medida protetiva, toda essa proteção da Lei Maria da Penha. Não sei se me fiz entender, se teria mais alguma dúvida? Já. Eu posso só exemplificar aqui, porque até agora, antes de entrar na reunião, eu estava despachando, inclusive, ocorrências de violência doméstica. Então, eu estava aqui despachando ocorrências. Então, só para exemplificar, o filho que mora com a mãe idosa, a gente tem muito isso. Filho que mora com a mãe idosa e que é usuário de crack e que maltrata essa mãe que mora na casa, isso é caso de violência doméstica.
porque eles têm o mesmo âmbito familiar, moram na mesma residência. Né? Então, filhos contra mães, isso é violência doméstica. Agora, uma situação, irmãos que não residem na mesma residência, não vai ser violência doméstica. Não, né? Mas irmãos, geralmente, né, doutora Carolina, irmãos que não residam no mesmo local, não vai ser violência doméstica. Vai ser crime, mas não violência doméstica, não vai cair na Lei Maria da Penha. Então, o melhor a se dizer para os alunos é o âmbito doméstico, quem reside no mesmo local, ou que tenha um relacionamento, como disse a doutora Carolina. Ex-marido, isso sim é violência doméstica. Inclusive, as prisões que acontecem, geralmente são de ex-companheiros, de ex-namorados, eles não aceitam, eles entendem que a mulher é um objeto deles e que se ela não for de ninguém, se ela não for dele, ela não vai ser de mais ninguém. Então, geralmente, as prisões que acontecem são de ex. Até agora, estou aqui com vários descumprimentos de um rapaz que foi embora, deixou a mulher, foi morar no estado de Santa Catarina, estava lá, e agora retornou e está ameaçando a mulher diariamente. Então, não sei se não vamos ter que dar um jeito nesse rapaz aí, porque eu tô com medo de que ele faça alguma coisa mais grave para ela. E o que vocês podem colocar para os alunos também, que o crime de ameaça, o que é aquele crime de ameaça? É dizer, olha, eu vou te matar, contigo vai acontecer alguma coisa. Se você não for minha, não vai ser de mais ninguém, esse crime é um dos crimes mais graves que tem. Porque a gente não sabe o que essa pessoa que está ameaçando pode fazer com a mulher. Então, o crime de ameaça, olha, se eu te ver na rua, vai acontecer alguma coisa contigo. Se você sair de casa, vai acontecer alguma coisa contigo. Esse tipo de ameaça é um dos crimes mais graves que nós temos, porque a gente não sabe o que essa pessoa que está ameaçando pode fazer. Ela pode fazer, como pode não fazer. Mas nós sempre temos que lidar com a situação de que pode acontecer alguma coisa mais grave com essa mulher. Não sei se a gente, professora Helenice, não sei se a gente conseguiu sanar a tua dúvida, né? Eu tenho uma dúvida para poder passar para os alunos mesmo, aonde é caracterizada a Maria da Penha, né? Assim, porque a gente escola, somente do interior, é complicado, assim, os alunos vêm com várias suposições, situações, e a gente, assim, como eu nunca, infelizmente, nunca me detive em ler a lenha, né? Porque, graças a Deus, sou solteiro, então aqui em casa não acontece, aqui mando eu e o nego obedece, que é o meu filho, né? E assim funciona aqui em casa. E assim, então, é bom para mim poder tomar conhecimento de como passar para essas meninas, que também às vezes eles não têm nem o acesso também da justiça lá por estarem no interior, e ser aquela convivência mais... Aconteceu na casa da fulana, fica só na fofoquinha, mas ninguém se mete, né? E a gente, como professor, a gente tem uma abertura e uma chegada a esses alunos. Eles nos vivenciam as coisas, né? Então, assim, então é interessante para mim poder tomar conhecimento. Obviamente que hoje eu vou ler a lei, né? Vou ler para me ficar mais a par do que realmente está acontecendo e poder passar para os meus anjinhos lá as situações daquilo que a gente desconhece, né? Porque, infelizmente, é o desconhecimento que leva muitas vezes a gente a se calar e não tomar atitudes, ou ir à frente, ou tentar buscar ajuda mesmo, né? Tá bom, muito obrigada. Duas situações... Professora Helenice, professora Helenice, tem uma frase que era muito dita, que em vida de marido e mulher ninguém mete a colher. Agora é o contrário. Agora o vizinho que briga tem que denunciar, né? Existe o 180 que é para denunciar. A gente precisa fazer isso porque tu pode evitar um feminicídio. E não é fofoca fazer isso, né? É a lei te permite. Então agora tu denuncia, porque daí vai ajuda para aquela vítima. Né? Essa história de briga de marido e mulher, ninguém meter a colher, foi do tempo de antigamente, foi quando as mulheres realmente apanhavam e não tinha lei que protegia. Agora tem. Entende? Isso não é fofoca. Vou me meter um pouquinho mais. É a cultura institucional, né? A cultura sempre foi assim. A mulher nasceu para ser dona de casa, cuidar dos filhos e aguentar calada, né? É isso que nós temos que mudar, né? E é para os nossos alunos. Eu só vou colocar uma situação aqui. Primeira, que vocês, professores, vocês têm um papel importantíssimo,
dessas questões de violência em casa e violência doméstica, e aí eu trago também a questão do abuso sexual de crianças. Vocês são importantíssimos nessa nossa situação. Até essa semana, dia 18, foi o Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual Infantil. Vocês são importantíssimos porque como vocês convivem 4 horas ou até mais com essas crianças, e eles veem vocês, eu vejo pela minha filha, o professor é o ídolo das crianças, né? O professor falou, está falado, né? Nas crianças com menor idade. Então, assim, vocês são mais do que um pai e uma mãe, às vezes. Então, assim, vocês são de suma importância para essa nossa causa, violência doméstica, e daí eu incluo também o abuso sexual infantil. Vocês são de suma importância porque vocês verificam, vocês sabem ali na frente como é que a criança está. Olha, ela mudou o comportamento, olha, deve ter alguma coisa. Então, esse olhar de vocês é muito importante também, porque às vezes acontece violência doméstica em casa e a criança muda o comportamento porque ela não está gostando daquela situação, só que ela não sabe como falar aquilo. Porque ela não pode falar para o pai e para a mãe que ela não gosta de ver o pai brigando com a mãe ou batendo na mãe ou agredindo a mãe verbalmente em casa. E ela não tem para quem falar. Então ela muda o comportamento dela na escola e os professores são os primeiros a perceber isso. Então vocês são de suma importância para nós também nessa questão da violência doméstica. E um segundo, eu até ia dar uma opinião aqui, não sei se a Ivânia me permite, mas enfim, daqui a pouco, como se vai abrir o prazo agora em junho para a questão das redações, começa em junho, o prazo? Isso, 1º de junho. Isso, e como os professores estão se dispondo a ler a lei, e daqui a pouco vão ler a lei e vão ter algumas dúvidas, daqui a pouco eles poderiam ler a lei, colocar as dúvidas e nós poderíamos nos reunir novamente para a gente, daqui a pouco, se consegue sanar as dúvidas dos professores. Porque uma coisa é hoje nós conversando, é outra vocês lendo a lei, e aí vai surgir uma dúvida ou outra que nós poderíamos verificar se há disponibilidade de todos, enfim, né? E se a Ivânia também, todo mundo aceita. Sim. Nós poderíamos fazer uma nova reunião virtual para sanar essas dúvidas para vocês passarem para os alunos antes da abertura desse prazo das redações. Eu me coloco à disposição. Sim, pode ser feito, sim, e também vou colocar à disposição o meu WhatsApp, qualquer coisa também podem entrar em contato comigo, e se eu tiver dúvida, eu vou me dirigir a vocês também. A gente pode ter esse canal, sim, mas se as dúvidas forem bastante, sim, a gente pode fazer, sim, doutora Diná. A gente pode abrir novamente, sim, para tirar as dúvidas. Porque, claro que eu só acredito... Eu fui professora de matemática, então eu tenho muita dificuldade na escrita, na expressão. A gente só consegue escrever o que conhece muito. Então, eu acredito que o aluno ele vai ter que estar bem, né? Vai ter que ter umas aulas, né? Dessa cidadania aí, né, professores? Para esclarecimento, para tirar dúvida, para depois, então, esse aluno poder escrever, né? Cíndia, como é que está o nosso tempo, Cíndia? Eu acho que nós podemos ir nos encaminhando para o final, né? Eu gostaria de colocar que foi muito importante esse questionamento da professora Helenice. Por quê? Porque ela nos alerta, até eu fiz umas anotações aqui durante as falas, de alguns itens importantes para a gente pensar em relação à proposta do concurso, né? De trazer a violência doméstica, quais os tipos de violência, o que caracteriza a violência doméstica, mas ter a clareza das diferenças entre elas, né? Como foi falado, a questão do idoso, né? A questão de residir, né, no mesmo local, das relações afetivas, mas ter em mente de que o concurso ele é focado para a Lei Maria da Penha. Então, o foco da violência doméstica nesse concurso, nesse momento, é trazer à tona aspectos relacionados a esse tipo de violência. Para isso, tem que ter um pano de fundo, uma fundamentação de conhecer o que é a violência, suas diversas formas, sua caracterização, né, para que a gente também trabalhe na prevenção de outros tipos de violência que aconteçam. Mas o foco da violência doméstica agora é a Lei Maria da Penha, é a questão da emancipação e do empoderamento feminino para que consiga, né,
sair daquela situação, como vocês mesmos falaram, né? De ter conhecer que tem uma rede de apoio que pode estar contribuindo para que a mulher consiga sair daquela situação, né? Tomar uma atitude, né? Ter esse encorajamento que às vezes é muito importante e que a gente tem essa clareza aqui na escola de não julgar, de trabalhar esse tema sem um julgamento, né? E a questão de romper aqueles conceitos antigos e conscientizar de que os meninos, né, de não agredir. E muitas vezes exatamente aquelas questões que vocês mesmos já colocaram, que é aquilo que ele conhece, ele vivencia aquela agressão e ele acaba por reproduzir. Como a gente reproduz aquilo que nós aprendemos no seio da nossa família, sejam coisas boas ou ruins, a gente tem uma matriz quando a gente tem aquela educação familiar, o nosso desenvolvimento, e essa matriz formativa, ela nos acompanha pela vida. Então, refletir sobre isso que eu já tenho e o que eu posso fazer e o que eu posso modificar, eu acho que isso é muito importante. E na escola, nós que trabalhamos na escola, né, eu tenho também muitos anos de escola, então a gente muitas vezes presencia relações de namoro dentro da escola com adolescentes, quem trabalha lá no ensino médio, e muitas vezes a gente já percebe aquele comportamento opressivo do menino com a menina, né? A gente já observa aquela dominação do menino e às vezes observa que a menina tem dificuldade de se projetar, de se manifestar, ela acaba aceitando, ela até não gosta, mas tem dificuldade. Então, todas essas questões são importantes para a gente pensar nesse momento. Então, a gente tem que ter, os professores precisam ter esse foco para essa construção dessa redação. E sobre o distanciamento, as redes agora, esses ambientes virtuais, eles têm uma grande potência para nós estarmos fazendo essas ações. Talvez mais do que na presencialidade, se formos pensar, que se fizermos, por exemplo, uma live, podemos atingir inúmeras pessoas, né? Então, são ações que talvez o centro de referência possa pensar, junto com a rede toda, de fazer uma ação de uma amplitude maior, que se pudesse discutir isso de uma forma mais aberta, de repente, fica como uma sugestão. Professora, posso fazer uma intervenção agora que a senhora falou sobre o relacionamento de adolescentes? Sim. A Lei Maria da Penha se aplica também para adolescentes infratores. Então, não é só para adultos. Então, claro que daí vai tramitar na infância, mas já houve casos de medidas protetivas aplicadas para adolescentes que tinham uma relação de namoro, enfim. Então, verificada essa situação, por exemplo, na escola, é um caso de aplicação da Lei Maria da Penha entre namorados. Exato. Mas o que eu alerto nesse sentido é que a gente possa pensar assim, o que esse comportamento, ele já traduz o modo de ser daquela pessoa, né? Então, a escola pode fazer um trabalho já percebendo isso, que isso não venha a se tornar uma violência doméstica futuramente. Então, nesse sentido que a gente coloca, não que que a escola tenha que fazer uma intervenção, um encaminhamento, né? Se houver essa interpretação, como a delegada antes falou, ontem a gente teve também um encontro com a promotora a doutora Ana Maria Tomás e com o Cresco, falando justamente sobre essa campanha do Maio Laranja, que é o abuso, né, e a exploração sexual das nossas crianças e adolescentes. Então, a gente também falou sobre isso. Então, se a escola identificar essas questões, também tem um outro trâmite, né, mas observar que esses comportamentos dentro da escola, com os nossos adolescentes, eles podem repercutir futuramente em uma violência doméstica. Então, a prevenção, ela se dá justamente a partir desse olhar do professor e, muito importante, assim, do conhecimento, né? Quando eu comecei a falar, eu disse que prevenção, para fazer a prevenção, nós precisamos conhecer. E eu também, junto com a prof. Helenice, vou dizer que eu já li
a lei de uma forma rápida, mas nunca me ative a ler realmente com mais atenção. E são questões que, ao longo do tempo, nós precisamos ter conhecimento para conseguir trabalhar lá na escola com os nossos alunos. Tá? Então, acredito que a gente tenha tido um momento muito importante de lançamento, mas refletir e alinhar bem essa proposta para essa ação. E aqui ficaram várias sugestões que poderemos ir construindo ao longo desse tempo. E mais importante para nós, a disponibilidade de vocês, da rede, de estar colaborando com as escolas para talvez fazermos outras ações. Então, as escolas também, se tiverem necessidade e interesse, poderão buscar a rede. Eu também me coloco à disposição para fazer essa intermediação, para que a gente possa fundamentar e ampliar esse debate com os nossos alunos, com a nossa rede estadual. E com a rede municipal também, com certeza, por intermédio da professora Ivânia. Ivânia, teu microfone está fechado. Oi, pessoal, desculpa. Vai dar tempo para passar o vídeo ou não, Cíntia? Podemos, acredito que a gente possa combinar como assim. Encerramento? Isso, a gente coloca o vídeo como encerramento da nossa atividade, agradecendo a participação de todos nesse momento, da contribuição de cada um, e aí, à medida que vocês forem, né, que forem concluindo o vídeo, a gente pode ir se despedindo. Eu também quero agradecer a todos, agradecer as participações de todos, as colocações de todos, e eu acho que é isso aí, a gente vai se fortalecendo. Foi lançado, a gente pode mudar, a gente pode acrescentar coisas para que o projeto realmente dê algum sentido, mas o importante, professores, não esqueçam, é levar a temática para ser debatida, tá? E aí aprendendo, porque ninguém sabe sabendo, a gente tem que estudar. Eu mesmo, quando eu entrei aqui nesse centro de referência Maria Mulher, tive que ler muito, porque o meu universo era matemática, e aí tem que ler, e a gente aprende, e a gente está aí para aprender, né, e se ajudar. Então, eu quero me colocar totalmente à disposição, vou deixar o meu WhatsApp aberto para quem quiser entrar em contato comigo e pedir auxílio, a gente está aqui para auxiliar, porque a gente faria isso se fosse em tempos normais, mas em tempos de pandemia as coisas dificultam mais, né, então, mas vamos se ajudar aqui por aqui, que eu acho que realmente é uma rede que funciona, tá? Muito obrigado a todos e nos colocamos à disposição sempre. E também informar as escolas que eu estarei encaminhando via e-mail os materiais referentes ao concurso, tá? Então, vou compartilhar com vocês a tela. Cartilha, vai isso. Tá? Vai essa cartilha, vai esse vídeo, né, e vai mais algum vídeo, e de repente ele pode encaminhar junto à Lei Maria da Penha também, né? Sim, com certeza. Tá? Ótimo. Então, eu vou compartilhar. Qualquer questão que não estejam ouvindo ou visualizando, podem abrir o microfone, chamar ou colocar no chat, porque aí eu fico sem visualização de vocês, tá? Chegou um cara para me desafiar no pandeiro aqui, ó. Conhece a Lei Maria da Penha? Conhece a Lei Maria da Penha? A Lei Maria da Penha está em pleno vigor, não veio para prender homem, mas para punir agressor, pois em mulher não se bate nem mesmo com uma flor. A violência doméstica tem sido grande vilã, e por ser contra a violência desta lei me tornei fã, para que a mulher de hoje não seja vítima amanhã. Toda mulher tem direito a viver sem violência, é verdade, está na lei que tem muita eficiência para punir o agressor e a vítima da assistência. Está no artigo 1º que a lei visa coibir a violência doméstica, como também prevenir, com medidas protetivas e ao agressor punir. Já o artigo 2º desta lei especial, independente de classe, nível educacional, de raça, de etnia e opção sexual, de cultura, de idade, de renda e religião, todas gozam dos direitos, sim, todas sem exceção, que estão assegurados pela Constituição. E que direitos são esses? Eis aqui a relação: a vida,
a segurança, também a alimentação, a cultura e a justiça, a saúde e a educação. Além da cidadania, também a dignidade. Ainda tem moradia e o direito à liberdade. Só tem direito nos ossos, não tem novidade? Tem. Tem direito ao esporte, ao trabalho e ao lazer, ao acesso à política para o Brasil desenvolver e tantos outros direitos que não dá tempo de dizer. E a Lei Maria da Penha cobre todos esses planos? Já estão assegurados pelos direitos humanos. A lei é mais um recurso para corrigir outros. Por exemplo, a mulher, antes da lei existir, apanhava e a justiça não tinha como punir. Ele voltava para casa e tornava a agredir. Com a lei é diferente, é crime inaceitável. Se bater, vai para a cadeia, a agressão é intolerável. O Estado protege a vítima, depois pune o responsável. Segundo o artigo 7º, os tipos de violência doméstica e familiar têm na sua abrangência as 5 categorias que descrevo na sequência. A primeira é a física, entendendo como tal qualquer conduta ofensiva de modo irracional que fira a integridade e a saúde corporal. Tapas, socos, empurrões, beliscões e pontapés, arranhões, puxões de orelha, seja um ou sejam 10, tudo é violência física e causam dores cruéis. Vamos ao segundo tipo, que é a psicológica. Esta merece atenção mais didática e pedagógica. Com autoestima baixa, toda a vida perde a lógica. Chantagem, humilhação, insultos, constrangimento, são danos que interferem no seu desenvolvimento, baixando a autoestima e aumentando o sofrimento. Terceira, violência sexual, dá-se pela coação ou uso da força física, causando intimidação e obrigando a mulher ao ato da relação. Qualquer ação que impeça esta mulher de usar método contraceptivo ou para engravidar, seu direito está na lei, basta só reivindicar. A quarta categoria é a patrimonial. Retenção, subtração, destruição parcial ou total dos seus pertences culmina em ação penal. Instrumentos de trabalho, documentos pessoais ou recursos econômicos, além de outras coisas mais, tudo isso configura em danos materiais. A quinta categoria é violência moral. São os crimes contra a honra, está no Código Penal. Injúria, difamação, calúnia e etc. e tal. Segundo o artigo 5º, esses tipos de violência dão-se em diversos âmbitos, porém é na residência que a violência doméstica tem sua maior incidência. E quem pode ser enquadrado como agente agressor? Marido ou companheiro, namorado ou ex-amor. No caso de uma doméstica, pode ser o empregador. Se por acaso o irmão agredir a sua irmã, o filho agredir a mãe, seja nova ou anciã, é violência doméstica, são membros do mesmo clã. E se acaso for o homem que dá a mulher apanhar, é violência doméstica? Você pode me explicar? Tudo pode acontecer no âmbito familiar. Neste caso, é diferente. A lei é bastante clara. Por ser uma questão de gênero, somente a mulher ampara. Se a mulher for valente, o homem que livre a cara. E procure os seus direitos da forma que lhe convenha. Se o sujeito aprontou e a mulher desceu-lhe a lenha, recorra ao Código Penal, não à Lei Maria da Penha. Agora, no caso lésbico, se no qual a companheira oferecer qualquer risco à vida de sua parceira, a agressora é punida, pois a lei não dá bobeira. Para que os seus direitos estejam assegurados, a Lei Maria da Penha também cria os juizados de violência doméstica para todos os estados. Aí, cabe aos governantes de cada federação destinarem os recursos para a implementação da Lei Maria da Penha em prol da população. Espero ter sido útil neste cordel que criei para informar o povo sobre a importância da lei, pois quem agride uma rainha não merece ser um rei. Dizia o velho ditado que ninguém mete a colher em briga de namorado ou de marido e mulher. Não metia, agora mete, pois isso agora reflete no mundo que a gente quer. Obrigado. Obrigado. Então, obrigada pela participação de todos. Desejamos um ótimo dia para vocês. Até mais. Até mais, bom dia.